Vida? Na Terra, jovem. Quanto tempo faz que os homens estão aqui? 20 mil? Quanto que é o tempo? 14 mil, 20 mil? Não, mas eles dizem milhões e milhões de anos, não é? Quanto tempo que o evolucionismo diz que a vida surgiu na Terra? Ah, não, você tá falando da vida ou do homem? Do homem, vai. Do homem é menos, né? 20 milhões de anos, certo? E isso faz sentido? A vida é jovem? Ou ela é antiga? Vai, 20 milhões de anos. Vilela, fomos na célula. Descobrimos na célula o DNA mitocondrial. A gente tem DNA no núcleo da célula, que é o grande DNA com os cromossomos e tudo mais, mas tem uma organela na célula, a mitocôndria, que tem o seu próprio DNA, o DNA mitocondrial. Com a genômica moderna, a gente pode fazer esse sequenciamento super rápido hoje, em poucas horas no laboratório. Começaram a sequenciar o DNA mitocondrial de um monte de gente na Terra. Aquele DNA que a gente só ganha da mãe, não do pai. E o que conseguiram? Com esse DNA, você consegue, inclusive, traçar como é que os povos se movimentaram, se movimentaram, né? Se movimentaram pela Terra. Dos povos. Dá para fazer isso, inclusive. Sabe o que descobriram? Todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6 mil anos e morava no noroeste da África. A coincidência com a Bíblia foi tamanha que chamaram essa mulher de Eva mitocondrial. Isso. Fizemos a mesma coisa com o cromossomo Y. Descobrimos que viemos todos do mesmo homem que habitou a Terra há 6 mil anos e chamaram ele do quê? Adão o quê? Adão Y. A ciência está se reconvertendo à Bíblia, porque a ciência nasce entendendo que a Bíblia era verdadeira, que a Bíblia era um grande guia de se fazer ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes da ciência, quantos que na ciência que ganharam o prêmio Nobel? Qual é a porcentagem de ateus? Você sabe? Ideia. Não. Quanto você acha? Chuta. Putz. Quantos são ateus? Tem um monte de gente que ganhou o prêmio Nobel, certo? Grandes cientistas. Certo. Qual a porcentagem de ateus entre eles? 80%. 80%? Quer diminuir um pouquinho? Tá, 70%. Quer diminuir menos? 60%? Quer diminuir menos? 10%. 10%! É mesmo? Acertou! Eu digo que Deus... Eu achei que era muito maior. Deus deu dízimo para os ateus, né? Entendi. Brincadeira. Cara, 10%, apenas 67% dos ganhadores de prêmios Nobel cristãos, 22% de judeus. Qual é a porcentagem de judeus na população mundial? Ah, não sei. 0,2%. Bem pequeno. E eles ganharam 22%. Tem algum privilégio para os judeus? Claro. E para os que creem em Deus também. Cientista bom é cientista ateu? Você achou que era, né? 80%. Não, cientista bom parece que é cientista que crê em Deus. A chance dele ganhar um prêmio Nobel é bem maior. As grandes descobertas da ciência. Fleming descobriu a penicilina. Perguntaram para ele, Fleming, Alexander Fleming, você descobriu a penicilina? Grande obra que você fez. Ele falou, não. Eu só tive o privilégio de ter sido escolhido por Deus para achá-la, ela já estava lá, o antibiótico, né? Lembra aquela história? Ele sai, o laboratório dele deixa uma cultura lá de bactérias, quando ele volta tem um fungo que está comendo as bactérias, ele descobre a penicilina. Foram fazer um cálculo de qual a chance daquele acidente ter ocorrido, é absurdamente improvável. É o que eu digo, Deus dirige inclusive as grandes descobertas na ciência. E quando uma grande descoberta precisa ser feita, ele coloca um servo dele lá. Um servo que inclusive reconhece que foi Deus que deu a ele o privilégio. Então eu digo, né, Vilela, se você faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus, como eu procuro fazer com as minhas imperfeições, porque eu sou pó, você tem uma chance de ser um cientista mais significativo. E eu acho que Deus tem me dado um privilégio de ser um cientista significativo.